Hoje a gente vai conversar sobre 5 coisas que as pessoas brancas fazem pra poder mascarar o próprio racismo. Vem comigo. Olá, povo, bem-vindos pra Sou Vaidosa. Eu sou a Chan, vaidosa e didática. E hoje eu tô aqui pra gente poder conversar sobre algumas coisas que pessoas brancas fazem pra mascarar o próprio racismo. Se você gosta desse tema, já deixa seu like pra mim, se inscreve aqui no canal e me conta se vocês estão gostando aqui de todo o conteúdo aí, várias vezes por semana, 3 vezes por semana, conteúdo aqui no canal. Hoje, quarta-feira, é o dia que a gente fala desses papos mais sérios, sexta-feira a gente fala de vaidades e domingo tem uns vlogs bem bacanas por aqui. Me fala aí o que vocês estão achando, tá? E fica até o final porque o último é um babado. Primeira coisa que pessoas brancas fazem muito pra poder mascarar o próprio racismo é apelar pra doenças mentais. Não é raro você ver famílias de agressores racistas utilizando de justificativas do tipo: ah, mas ele é doente, ah, mas ele tem uma deficiência intelectual, ah, mas ele sofre com depressão, com esquizofrenia. E o meu maior respeito aí a todo mundo que sofre por deficiências mentais e psíquicas, mas a gente sabe que isso muitas vezes é usado como desculpa. Racismo não é doença, racismo é uma manifestação de ódio e de superioridade. E seria ótimo se a gente tivesse tratamento médico ou remédio pra essas coisas. Aconteceu há pouco tempo atrás com esse cara lá de Alphaville, lembra que maltratou o motorista do iFood? Aconteceu também lá em Belo Horizonte, olha, com esse taxista. E esses são os que eu tô lembrando agora, né, minha gente? Mas eu tenho certeza que tem muitos outros que vocês podem, inclusive, colocar aqui nos comentários se vocês lembram de alguma coisa ou se vocês já passaram por esse tipo de situação também. Segunda coisa que pessoas brancas usam demais pra mascarar o próprio racismo é o boi velha. Ah, mas é brincadeira! Já viu esse filme? Já viu esse filme? Me conta aí embaixo nos comentários também. Isso aí daqui, né, Rodolfo? Piadas racistas, gente, elas são tipo assim um patrimônio da branquitude brasileira. Não sei o que acontece. E é umas coisas tão velhas, tão batidas, sabe? Que a gente sabe que eles usam aquilo há mais de 400 anos, mas eles não abrem mão e eles não querem entender, sabe? O cunho racista que tem naquele apelido que o avô colocava, que a bisavó chamava a empregada, que o pai e a mãe costumam falar com os amigos negros. Eles não querem entender que aquilo na verdade tem um cunho racista. Eles querem apenas se divertir e tá lá brincando. Eu moro aqui em São Caetano do Sul, uma cidadezinha bem do lado de São Paulo, e é uma cidade com uma imigração italiana muito forte, assim. Eles acham que eles são europeus nessa cidade. E eu morei aqui no ABC a minha vida toda, assim. E estudei em São Caetano do Sul a grande parte da minha vida escolar. Gente, hoje em dia os meus filhos estudam aqui em São Caetano do Sul. E amor, se eu te falar que as piadas são as mesmas que eu ouvia há 30 anos atrás, vocês acreditam? Vocês acreditam? Me conta aqui nos comentários, vocês acreditam? Porque, gente, é a mesma coisa, sabe? É a mesma coisa que eles falam sobre o cabelo da Jade. É a mesma coisa que eu ouvia quando eu tava com a idade dela na escola. A gente vê que as coisas não mudam, as coisas não evoluem. Justamente porque você tem uma massa aí da branquitude ensinando essas coisas e repassando esse racismo pros filhos, pros netos e lidando como se aquilo fosse piada mesmo, como se fosse uma coisa super bacana, sabe? E completamente inofensiva. E eu sei o quanto essas piadas doíam em mim. E eu sei a carinha que eu vejo na minha filha quando ela escuta piadas do mesmo tipo. Eu sei a carinha que eu vejo no meu filho. E eu abracei o João na hora que ele chorou ao ter ouvido a mesma piada, que com certeza foi a mesma que o bisavô dele ouviu um dia. É sobre a nossa cor, é sobre a nossa boca, é sobre o nosso cabelo. Não muda, né? Não muda. A terceira coisa que eu queria trazer aqui pra roda é a famosa justificativa da miscigenação. Com certeza você já deve ter ouvido: ah, mas como assim? Racista? Não, e assim, quem que é branco no Brasil, né? Quem que é preto no Brasil? Um país tão miscigenado, maravilhoso. As famílias todas misturadas, todo mundo super misturado. Sei. Pra começar, vamos voltar um pouquinho na história e olhar essa miscigenação um pouquinho mais de perto e com um pouquinho mais de olhar crítico. Vamos começar aqui salientando que essa miscigenação toda aí que o povo adora falar começou lá no período escravocrata, onde mulheres negras escravizadas eram estupradas por seus senhores ou capitães do mato. E que homens negros também foram por muitos anos abusados sexualmente.
Essa miscigenação se deu fortemente num segundo momento, onde houve toda uma política de branqueamento, que eu falei mais dela, sobre toda essa teoria do embranquecimento e tal. Falei de um jeito bem detalhado, vou deixar aqui em cima o vídeo pra vocês, é bem importante que vocês assistam, tá? O censo de 2010 mostrou pra gente que 70% das pessoas brancas preferem se relacionar com pessoas da mesma cor e status social. Então, olhando bem de perto pra toda essa situação, vem cá. Será que essa miscigenação se deu como algo tão maravilhoso, tão democrático assim? Eu, pelo menos, não vejo vanglória nenhuma nessa história e em tudo isso. Fora que aquilo, a polícia sabe muito bem quem é branco e quem é preto. Os seguranças das lojas lá no Jardim sabem muito bem quem é branco e quem é preto. Então não venha com esse negócio de miscigenação, que ninguém é de todo branco. Ah, que no nosso sangue tem sangue branco, sangue preto, sangue índio, que na prática, socialmente, não é assim que funciona, não. Quarta coisa que é bastante alegada também por aqui é a falta de informação sobre o assunto. É muito comum a gente ver pessoas brancas falando: ah, mas eu não sabia disso, ah, mas eu nunca ouvi essa história, mas eu nunca ouvi falar sobre isso. E eu entendo, gente, eu entendo que é legítimo isso, eu entendo que é legítimo esse desconhecimento, porque você também tem muitas pessoas negras, eu já fui uma delas inclusive, que não recebe esse letramento racial nem na escola, nem dentro das suas famílias, para poder falar sobre isso ou para poder saber o melhor sobre o que é racismo e como ele se manifesta socialmente. Mas, amor, isso não pode ser usado como justificativa para poder mascarar o racismo, porque hoje em dia você tem internet, você tem muitas pessoas falando sobre isso em canais de televisão, marcas estão adotando um discurso não racista, novelas falam sobre o assunto, no BBB fala sobre o assunto e não é a primeira edição que isso é abordado. Então só não tem acesso a um novo ponto de vista, a uma nova forma de compreensão, a uma empatia e a real informação sobre o que é o racismo e como ele se manifesta na nossa sociedade, quem não quer. Ou quem justifica tudo com mimimi, porque afinal de contas, né, já dizia a célebre frase que eu vi lá no Instagram: mimimi é a dor que não dói na gente. Uai, eu não sei, eu não tenho essa informação, eu vim do interior, eu não conheço. Amor, isso não pode mais ser usado como justificativa para atenuar o seu racismo. Ou você ouve, entende, tenta assimilar aquele conteúdo e até debater, ou você não quer realmente entender um outro ponto de vista, você quer ter razão. Quero lembrar você que tá gostando desse conteúdo para deixar um like aqui pra gente, se inscrever no canal, que sempre tem coisa por aqui. E vamos para a quinta coisa que a branquitude mais usa para amenizar o seu racismo, para justificar o seu racismo, que é família e círculo de amigos. Ter mãe, pai, irmão, sobrinho, avô, avó, amigos, pretos, pretas, não faz de você uma pessoa não racista. Não faz de qualquer pessoa branca uma pessoa não racista. E eu sei o quanto isso é dolorido, porque eu venho de uma família muito miscigenada. Então eu tenho tios brancos, eu tenho sobrinhos brancos, eu tenho muitas pessoas brancas da minha família. E como eu já falei aqui antes nesse vídeo, eu cresci em São Caetano do Sul, né? Uma cidade super branca, super elitista. Então eu tenho muitos amigos brancos, meu círculo de amizades mais antigos, assim. E eu falo pra vocês com muita dor no coração que o afeto não impede o racismo. E eu sei que é complicado pra gente que vive em círculos interraciais enxergar o racismo nas pessoas que a gente ama. Seja no companheiro, teu marido, tua esposa, tua mãe, teu pai, as pessoas que convivem com você. E mais difícil ainda é apontar o racismo pra essas pessoas entenderem como ele é e como ele se manifesta. A gente pode fazer um outro vídeo pra poder falar mais sobre isso, mas aqui é só pra gente não esquecer que quando uma pessoa branca vira pra gente e fala: imagina, não tem hipótese de eu ter sido racista com você porque eu tenho uma mãe preta, porque eu tenho um irmão preto, porque eu tenho um pai preto. Não só tem hipótese, como isso acontece muito mais do que a gente imagina. Porque as pessoas não vêm de casa com esse letramento racial pra poder entender e perceber o racismo. Quer dizer, agora que bom, né? Que essa geração já tem muito mais gente chegando aí letrada racialmente, sim. E é ótimo, né? Quanto mais gente desconstruída, melhor aí em todas as gerações, né? Como eu disse no item passado aí, agora a informação é que não falta. Então se você tem aí, é porque eu tenho 30 anos, então eu estou em desconstrução
Não, amor, você tem 30 anos, dá teus pulos. Claro que vai ter bônus nesse vídeo, só pra quem ficou até o final. E o número 6 é a comparação com os Estados Unidos, minha gente. Quantas vezes você já não ouviu brancos falando que não, racismo tem lá nos Estados Unidos, porque eles sim sofreram a segregação, sabe? Eles sim têm histórias horríveis pra contar. E nada, né? O racismo aqui a gente sabe muito bem que é muito pior que lá. Que inclusive essas manifestações, essas conjunturas todas sociais que os negros conseguem fazer por lá é um privilégio, porque muitas vezes a gente não pode ou não consegue. Ou realmente o racismo aqui no Brasil ele foi arquitetado de um jeito que a gente não tem essas articulações que eles já possuem por lá. Então assim, falácia, balela, não é assim que rola. E o Sou Vaidosa é um canal de vida. Aqui a gente fala das belezas do corpo e da alma. Não esquece de deixar o teu like aí, se inscrever aqui no canal e contar aí embaixo se você gostou. Sexta-feira eu tô de volta pra gente falar de vaidades. E um beijo pra todo mundo. Tchau, até a próxima.